Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Érica Santos, sou formada em Letras, Português e Francês pela Universidade Federal Fluminense e já atuo, né? Eu dou aula para educação infantil já há 15 anos, como professora de francês e por conta, né, desse caminho que eu segui na minha área profissional, eu tive a necessidade de fazer uma especialização em educação infantil. E após isso, me encantei, né, pela essa fase, né, da educação e eu me especializei também em psicomotricidade, porque eu percebi que a criança ela aprende brincando e nada melhor do que aprender através de jogos, né, nessa prática, né, que envolve a expressão corporal também. Então, o tema de hoje eu venho trazer, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento da linguagem, né? Então, quando eu falo sobre isso, né, logo a gente pensa na linguagem de forma ampla. Então, e na verdade é um sistema, né, em que o homem, né, a pessoa em geral, ela se comunica para o quê? Para se expressar, expressar suas ideias, sentimentos, né, seja ela de forma gestual, falada ou escrita, né, dentro de um meio social, num grupo de pessoas que vivem. E segundo a teoria de Victor da Fonseca, né, que ele é um mestre em ciências da educação e doutor em educação especial e de reabilitação, né, a evolução da linguagem humana, ela começa pela linguagem corporal. E ele diz que existem dois marcos, né? O primeiro, pela macromotricidade, ou seja, a exploração do meio ambiente pelo tátil, né, kinestésico, que é pelo movimento, né? Por isso a importância, né, de envolver o bebê nos braços para acalentá-lo, né? E alguém já ouviu falar sobre a massagem Shantala, né, em bebês? É justamente isso, né? Os benefícios são vários, né? E dentre eles são a consciência corporal e o bem-estar, tá? Ambos podem ser considerados boas práticas, né, de psicomotricidade para uma aquisição da linguagem, sim, exatamente. E o Victor da Fonseca, ele diz que depois tem um segundo marco, que é a micromotricidade, onde vai a linguagem mímico-gestual. Imaginamos, por exemplo, né, que é a fase em que o bebê começa a interagir e explorar o mundo, né, que a cerca, né? Em seguida, tem a linguagem falada, né, ou seja, a linguagem oromotricidade, entre si na capacidade de beber, que começa a balbuciar, pronunciar algumas palavras, alguns sons, né, quanto com a produção auditivo-verbal, né? E depois, por último, tem a linguagem escrita, é conhecida como a grafomotricidade, né? É quando a criança consegue produzir traços no papel, né, representar a linguagem por algum símbolo, né? E nessa fase é muito importante registrar a evolução do grafismo da criança, né? Desde o rabisco, passando pelas células, garatujos, né? E por fim até mesmo a figura humana, representando todas as partes do corpo, né? E essa fase também ela é dividida em marcos, segundo Virto da Fonseca. A linguagem visográfica e a visagem logográfica, né? Representando assim que as fases da leitura e da escrita, né? Propriamente dita, né? A psicogenética, o que ela diz? Ela esclarece que a criança ela se organiza no seu mundo a partir do seu próprio corpo, né? No intuito de evitar um distúrbio na comunicação oral. Mas por que isso? Porque o desenvolvimento da espécie humana, né, ela só foi possível por conta do sentido perceptivo do próprio ser, né, e de sua organização no meio em que vive. E de acordo com os estudos, né, sobre os estágios, né, de expressão da linguagem, a criança ela começa a se comunicar com o seu meio logo nos primeiros meses de vida. E existe alguns estágios de expressão da linguagem e desenvolvimento da fala, tá? Que são eles, né? A faixa etária, né, da linguagem de 0 a 8 meses, não, desculpa, de 0 a 8 semanas, né? É quando o bebê apresenta o choro, reflexos, sons vegetativos, né? Que seriam os sons de tosse, espirro, soluços. De 2
a 6 meses, né, quando o bebê é capaz de produzir palavras monossilábicas, né, ou seja, palavras de uma sílaba, ou com sons como as vogais. Tem a fase de 6 a 8 meses, né, quando o bebê começa a balbuciar, né, com o intuito de buscar uma interação com o outro, né, podendo até produzir palavras com 2 sílabas, né, papá, mamãe, enfim. De 12 a 18 meses, né, quando o bebê já é capaz de usar até 20 palavras, mais usadas, né, no seu redor, com a intenção de imitar, né, tudo que escuta, tá? 18 a 24 meses, que é a fase do bebê, né, que está na fase reta, né, na reta final, é o momento mais importante, porque é o período do desfraude, depois eu vou falar mais sobre isso. E nessa transição, o bebê, ele é quase criança já, né, já consegue usar o vocabulário contendo cerca de 200 palavras, exatamente. Frases, palavras, né, formando frases, por exemplo, comer agora, enfim. E tem um momento de 24 a 36 meses, né? Que agora na fase já criança, né? Pois teoricamente o bebê já deveria estar desfraldado, né? E pode já formar sentenças combinatórias de 3 a 5 palavras, né? Usando até mesmo o plural. E tem de 36 a 48 meses, né? Que a criança ela deve apresentar a linguagem clara já, né? Com vocabulário de cerca de 1.000 palavras, né? Uma fala já competente inteligivelmente, né? E a criança ela usa o quê? 90% dos conceitos já gramaticais corretamente, tá? 5 anos é um momento realmente que a gente tem que observar, porque é o momento que a criança está saindo dessa fase da educação infantil, já entrando para o ensino fundamental, que é aquele início da alfabetização, já é um processo, né? Que a gente começa a observar a linguagem, esse desenvolvimento da linguagem, tá? Então, 5 anos, a criança tem que ter um repertório de palavras em torno de 6.000 a 10.000 palavras, ok? Só para ter uma noção, tá? E um ótimo motivo para intensificar, né, os estímulos de leitura e contação de histórias, né? Já há 7 anos, já está nessa fase, começa a reprodução de todos os sons, né, da fala, ela deve ser bem pronunciada assim, corretamente, né? E para que a aquisição da linguagem evolua de acordo com o esperado, e o que seria isso, de acordo com o esperado? Justamente de acordo com a evolução humana no geral, né? É importante o adulto ter a informação desses parâmetros, né, de capacidade para ser desenvolvida na criança. Por isso que existem os profissionais, exatos, tanto da educação, que tem esse feeling, né, de perceber, saber quais são os objetivos esperados para concluir um ano escolar, né, o profissional, por exemplo, o pediatra, que tem essa percepção, né, tanto na questão da faixa etária da criança, o que ela já pode adquirir ou não, e fora os outros especialistas. Então, a gente tem que ficar bem atento quanto a esse desenvolvimento da linguagem da criança, né? Em que momento a minha criança, ou meu filho, ou meu aluno, enfim, em que momento ele está? Será que ele está de acordo? Porque o parâmetro que a gente tem, né? Quem não é da área de educação, ou não é um profissional que tem essa interligação com criança, né? E fica assim, e o parâmetro que ele vai ter vai ser o quê? São os amiguinhos, né? Da mesma faixa etária, né? Da sua criança. Então é importante, tá? Eu estou aqui justamente compartilhando essas informações para que vocês começarem a perceber se realmente as crianças né, que vocês convivem estão de acordo, né, com o seu desenvolvimento da linguagem, de acordo com a sua idade cronológica, porque é uma idade justamente que a gente tem como referência, tá? Então, eu tô aqui trocando essas informações, experiências, e eu conto com comentários de vocês. Podem deixar um joinha, se vocês gostaram ou não, para justamente eu espero vocês no próximo vídeo para continuar com esse tema tão importante que é da linguagem da criança, ok? Muito obrigada pela atenção, te vejo lá no outro vídeo. Tchau!